Olá pessoal, eu vou fazer então um exemplo com essa minha arte da atividade 7, que é, né, com a imposição, separação de cores e especificação. Tá bem? Bom, eu tenho aqui então a minha arte, eu em uma folha, uma prancheta A4, e eu vou então começar ajeitando, né, acertando a minha prancheta. Ela tem como fala no enunciado, né, de largura 66 centímetros por 48 centímetros, que é o formato B, certo? E eu vou começar, depois de organizar a prancheta, colocando as margens de impressão. Eu estou com a régua ligada, se vocês não tiverem com a régua ligada, vem aqui me exibir réguas, tá? E a partir das réguas eu vou puxar linhas guia, que aqui. Bom, e agora vou posicionar. Então, eu sei que a margem de pinça, né, por onde a impressora puxa, ela tem uma margem de 2,5, conforme eu coloquei ali no exemplo. Então, 2,5 e eu ajeito, né, coloco ela na posição. As margens laterais são 10, então aqui no X eu vou botar 10 não, 10 milímetros, né? Aqui também, como é 66, eu vou passar para 65. E aqui, como é 48, eu vou passar para 47. Por que eu sei isso? Né? Porque a origem da minha prancheta está aqui, o 0 e o 0. Então, por isso que eu sei que essa é a posição correta. Agora, para não atrapalhar, eu vou bloquear as guias. Ok, estão bloqueadas. E vou começar a trabalhar na minha arte. A primeira coisa que eu vou fazer é incorporar a imagem, certo? E converter o texto para curvas. Isso para que não ocorra problemas na hora de impressão, né, de não ter a fonte, de o vínculo, né, a imagem que está vinculada não aparecer, né, ou não ir junto. Então eu vou incorporar a imagem e vou converter o texto em curvas. Para converter o texto em curvas, então seleciono, tipo, criar contornos. Tá bem? Agora ela não tem mais propriedades de texto e ficou só como vetor. Na minha imagem, eu tenho ela como um link, tá? E eu vou incorporar. Ok. Certo? Aquele X que aparecia, né, que representa então o vínculo, ele desapareceu. Isso indica que a minha imagem agora é uma imagem vinculada. Vamos voltar para a prancheta. Bom, o segundo passo que eu vou fazer é já colocar as minhas marcas de corte antes de fazer a sangria. Tá? Por quê? Porque aí eu fico com um registro dessa posição que deve realmente ser feito o corte. Né? Se eu fizer a sangria primeiro, depois fizer as marcas de corte, pode dar confusão. Então eu vou fazer já as marcas de corte e depois eu faço o sangramento. Eu gosto de usar as setas direcionais para colocar as coisas em posição. Né? Então vocês podem acessar essas configurações aqui em preferências, incremento do teclado. Na minha aqui já está 0,25 centímetros, tá? Porque eu sei o que eu vou precisar, tá? Mas vocês podem colocar a medida que vocês quiserem. Vou dar um OK. E vou criar então minha primeira linha de corte. Vou deixar ela com 0,5 de altura, né? meio centímetro. Na espessura, eu vou colocar o 0,1, que é um menorzinho, mais fininho. E na cor de contorno, eu vou utilizar essa cor de registro aqui. Né? Essa cor é uma cor que o Illustrator, o InDesign, tem, para que quando eu faça a separação de cores, as marcas de sangria e de corte, ou outros elementos, elas apareçam
em todas as minhas em todas as minhas pranchas, né, em todos os meus fotolitos. Tá? Então, eu vou usar aqui para marca de registro e para marca de corte essa cor aqui. Né? Não, não chega a ser uma cor, mas é uma cor de registro. Então, agora eu vou posicionar. Que foi. Apertando Alt, eu faço essa duplicação aqui. Depois também vou fazer para baixo. Certo? Então, as duas aqui. E agora eu vou fazer para o lado. Ctrl+C, Ctrl+V. Seleciono. Eu vou fazer uma por uma. Muito bem, tenho as minhas marcas. Opa, falta do outro lado. Tenho as marcas nos quatro lados. Tá? E agora eu vou afastar elas um pouquinho para que depois eu possa fazer a sangria. Né? Então, como eu tenho um incremento ali de 0,25, eu vou fazer duas vezes. 0,25, 0,5. Tá? Aqui também. 1, 2, 1, 2 e 1, 2. Tá? Bom, aqui ele já estava na posição, né? Então ele ficou certinho aqui no encostado no meu limite, né, da área de impressão. Tá? Só lembrando, eu não comentei antes, né, essa margem de impressão é a margem em que nada pode ser impresso por causa das configurações da impressora, certo? Bom, aqui eu vou criar um registro. Tá? Então, vou fazer um registro bem simples. Vocês podem fazer da forma que quiserem. Tá? Vou juntar aqui, também vai ser de 0,5. Também cor de registro, né? E espessura mais fininha. Aqui. Ok. Selecionar tudo. Vou agrupar. Beleza. Coloquei as minhas marcas, não é? Agora eu vou fazer a sangria, aquilo que eu comentei com vocês, né? Depois de ter essas referências, eu vou fazer a minha sangria. Para fazer a sangria, né, a minha imagem ela está dentro de uma máscara. Então eu vou utilizar aqui a própria máscara para fazer esse aumento. Né? E por onde que eu tenho que fazer essa sangria? Né? Eu tenho que fazer por todos os lados, né? Porque eu não tenho nenhuma parte lisa, né? Ou em branco. Então eu preciso fazer sangria para todos os lados. Tá? Se eu tivesse somente somente uma cor numa lateral, eu poderia não fazer a sangria naquele lado, né? E aí faria um corte simples. Mas como eu preciso fazer para os quatro lados, eu vou ter um corte duplo, certo? Então vou lá. Eu tenho, né, não sei se alguém conhece outro jeito, mas para eu conseguir mexer só na máscara, ele vem apontado aqui, eu clico no recipiente, clico na máscara de novo. É uma gambiarra que eu tenho. E aí eu vou colocar, né? Eu quero 0,25 para cá, 0,25 para cá, 0,25 para o topo, 0,25 para a base. Então eu vou aumentar, né? Eu estou aqui com o meu eixo, né? O meu ponto de referência no centro, então 0,5. Eu não devia ter linkado aqui as dimensões. 0,5
10,5. Ok, estou com as minhas sangrias feitas, as marcas de corte colocadas, beleza. Eu vou mover agora, o que eu preciso, na verdade, agora, né, são essas duas linhas, né, porque eu vou repetir nesse sentido, e essas duas outras aqui eu vou colocar lá no final, tá, porque eu vou precisar delas só mais adiante. Então, deixa ela na posição e vou levando até o final. Enquanto deixo elas aqui afastadas mesmo. E essas aqui também, né? Eu não vou precisar agora. Beleza, vou colocar elas mais ou menos aqui. Não é a posição final ainda, certo? A outra coisa que eu já posso fazer é criar as minhas cores especiais, certo? Eu vou ver quais são os elementos que eu quero como cor especial e já vou aplicar. Tá? Eu quero então que esses meus amarelos aqui sejam uma cor especial e aqui no preto, né, no óculos todo, eu quero que seja verniz. Okay? Então eu vou selecionar aqui, né, esse amarelo. Na verdade, eu vou antes criar uma pasta. Tá? Vai ser a pasta São Gutenberg, pasta de grupo de cores. Como eu já tinha selecionado, né, aqui, ele já colocou para mim como uma cor especial. Tá? Aqui. Tá? Mas eu vou criar uma outra cor especial para fazer o verniz. Então, nessa mesma pasta, eu vou criar aqui, botar verniz, e vou escolher uma cor qualquer. Né? Pode ser um vermelho, mas eu vou botar um azulado. Eu ainda não vou usar, mas já fica preparado. Tá? Então, vou conferir. Aqui, né, eu tenho a cor especial. Aqui eu tenho a cor especial. Ele criou uma outra lá em cima. Aqui eu tenho a cor especial. Beleza. Essa aqui ele criou sem querer, eu vou apagar. Tá? Só conferindo então novamente. Cor especial, cor especial, cor especial amarela. Digamos, eu vou querer mexer um pouquinho nela, tá? Eu queria editar um pouquinho essa cor, tá? Então, vamos ver aqui. Pegar no RGB mesmo, né? Ele permite fazer isso. Eu vou deixar ela um pouquinho mais laranja. Tá? E aqui, ó, aqui não mudou, quer dizer que não pegou a cor especial. Vamos lá. Agora sim, certo? Então ele ficou um pouquinho mais laranja e no preto não vou mexer por enquanto. Bom, essas marcas aqui, então eu tinha copiado, né? Não preciso dela, vou apagar. Essas aqui também não, vou apagar porque elas já estão aqui embaixo. E agora é um processo de repetição. Tá? Eu vou pegar todos esses meus elementos, né, menos as linhas de corte horizontais, e vou com o Alt aqui copiando. Opa, não foi. Novo aqui. Pronto, cheguei no meu limite, né, possível de impressões. Agora sim, então eu vou selecionar essas duas linhas, tá, para botar elas na posição aqui. Foram as duas, foram as duas. E como eu já tenho, né, eu quero posicionar com a mesma distância, e eu já tenho 0,25 para cá, né, da marca de corte para cá, eu vou dar só um toque para elas também afastarem 0,25.
E agora aqui eu já posso colocar a minha segunda marca de corte, a segunda marca de registro, desculpa. Ctrl C, Ctrl V e posiciono. Bom, agora eu faço a mesma coisa, só que para baixo. Tá? Eu vou selecionar toda a arte, agora pegando as marcas de corte da horizontal e vamos copiando. Certo? Então, dá um zoom aqui para ver se está tudo certinho. Tudo certo. Ok. Ou no fim, essas duas que eu copiei eu vou acabar apagando, tá? Porque é mais fácil eu selecionar aqui as de cima, né? Agrupar esses elementos, linhas todas, copiar, colar, assim, não, agora sim. Vou fazer uma rotação de 90 graus, então vou abrir aqui janela, transformar, 90 graus não, 180, né? 180 graus, e até não precisaria, foi bobagem minha, né? Porque ele já estava no lugarzinho, né? Não, não tinha outras marcas para as marcas horizontais, né? Se eu tivesse as marcas horizontais, ok. Mas como não tem, não seria preciso. Pronto. Então estão aqui as marcas de corte da parte de baixo, as marcas de corte das laterais e todas as outras, tá? Com a sua respectiva sangria. Então tudo prontinho. Vou salvar para não ter problema. Ele vai demorar a salvar um pouquinho, porque eu incorporei as imagens. Então, quando eu incorporo, né, o arquivo fica mais pesado. Se eu tivesse só o link, eu ficaria com um arquivo de um tamanho menor, tá? Mas eu teria que andar sempre com aquele link, né, junto com o arquivo do Illustrator. Muito bem, então ela está prontinha. Eu vou acrescentar mais algumas coisas, tá? Pelo seguinte, o Illustrator ele tem as opções de colocar as marcas de corte, marca de registro, o nome das cores, tá? Mas ele só faz isso para os extremos da prancheta, né? Então ele só faria se eu tivesse uma prancheta um pouquinho menor, tá? E aí poderia usar. Mas como eu estou usando a prancheta no tamanho que ele é de verdade, né, para impressão, eu não vou colocar. E as gráficas, elas geralmente têm um template, um modelo, já com essas marcas de registro, né, com as barras de cor, de calibração, o nome da cor, né, da tinta, na real. Tá? Mas eu vou criar a mão aqui para a gente ter esse registrinho. Então, aqui, piano,
magenta, amarelo, preto, a minha cor especial, amarelo esp, vou deixar tudo junto, ele não está querendo me obedecer. Verniz. Vou colocar também a informação da lineatura, certo? Então vou botar aqui lineatura, né? 175, eu vou mostrar depois para vocês por que eu botei esse valor. Então 175 LPI. Né? Quando a gente está trabalhando com offset, a lineatura mínima é 150. Tá? Mas eu vou usar um pouquinho maior, vou usar 175 para por causa da configuração que eu vou colocar depois. Então agora eu vou renomeando, não, vou colocando as cores no formato certo. Então esse 175 LPI, como eu quero que apareça em todas, eu vou colocar como marca de registro, na cor de registro. No ciano, eu vou colocar a cor ciano. Eu não posso botar a cor de registro aqui, porque senão ele vai aparecer em todas, mas eu vou botar ciano 100, 0 de preto, que magenta 100, 0 de preto, amarelo 100, o preto já está, não é? Esse amarelo especial eu já vou pegar daqui, tá? Então ele ficou com amarelo especial, e o verniz também está com a cor especial. Muito bem. Agora que eu já estou com a minha arte imposta, eu preciso colocar também a minha, indicar o meu verniz. Tá? Então, eu vou fazer uma cópia. Até vamos renomear essa aqui, né? Essa prancheta aqui. É a prancheta impressão. Tá? Impressão. E eu vou fazer uma outra prancheta chamada verniz. Bom, e agora, para fazer o verniz, eu vou tirar tudo que eu não preciso. Então, eu não vou precisar dessas linhas de corte, porque eu já tenho ali na impressão. Desagrupar. Vou deixar só o registro. Mas eu quero deixar essas cores aqui. Desagrupar. E uma coisa que eu esqueci de fazer, vou fazer agora. Selecionar esses textos aqui também e converter para curvas, né? Criar contornos. Também criar contornos. Então, tudo certinho. Marca de registro, marca de corte, aqui só marca de registro. Beleza. Então, agora sim, eu vou tirar tudo que eu não preciso.
né? Eu não preciso da imagem, dos textos, das auréolas, preciso só dos óculos. Por quê? Porque é a área que eu decidi fazer com verniz localizado. Então, eu vou fazer o verniz localizado somente dos óculos. Vamos tirando. Ah, desculpa. Muito bem. E agora, os óculos, eu vou pintar todos da minha cor de verniz, né? Porque eu quero que eles sejam todos nessa cor aqui. Ah, muito bem. Eu até vou fazer uma coisa, como eles têm umas sobrinhas aqui, né, que ele vinha do branquinho, só por descargo de consciência eu vou unir, vou abrir o Pathfinder e vou fazer a união de todos esses elementos. Unir aqui. Eu não vou unir todos juntos, né, porque eu quero eles separados, mas vai rapidinho. Até eu vou fazer uma coisa, pessoal. Como nesse aqui, né, eu não tenho ciano amarelo, nenhuma, o CMYK, nem o amarelo especial, eu vou deletar esse aqui, certo? Vou deixar ele só. E também como ele é 100%, ele é traço, eu também vou tirar aqui o 175 LPI. A gente não precisa disso aqui. Vou deixar só o nome verniz. Lá da outra também, eu vou tirar o verniz. Deixar só na que precisa mesmo. Ou então agora sim, né? Eu vou ver aqui no exibir, contornar, né? Não tem mais o branquinho, beleza. Ou então agora eu tenho pronta, né, as minhas duas pranchetas com os arquivos impostos, certo? E vou então. Ah, tem um detalhezinho, né? Que é a prancha, como ela vai ser impressa. Ah, não, desculpem, ela não vai ser impressa em frente e verso. Bobagem, porque se ela fosse impressa em frente e verso, né, eu teria que posicionar os meus elementos do verso nesse cantinho aqui, né, para que ele faça o frente e verso certinho. Ou centralizar bem, mas como ele é só a frente mesmo, pode ficar assim, né, com essa lateral aqui, diferente dessa aqui. Então tá, vamos lá. Eu vou agora então em arquivo, salvar novamente, né?
Salvo. Então agora eu vou ali, imprimir. A primeira coisa que eu preciso configurar, né, então, é a minha impressora. Né? Se fosse uma impressão de um fotolito de verdade, teria impressora específica, né? Mas eu tenho duas aqui, a Adobe PDF ou a PDF 995. A PDF 995 é uma impressora virtual gratuita, tá? Que salva como PDF. Essa aqui não adianta utilizar essa Microsoft Print to PDF, porque ela não deixa a gente fazer esse processo. Tá? Então tem que ser ou a do PDF, ou a PDF 995, ou outra impressora PDF que vocês têm. Eu vou fazer na PDF 995. Depois eu tenho que acertar o tamanho. Né? Geralmente ele vem assim, ó, definido pelo driver. Tá? Então aqui ele está com A4 e ficou, né, faltando coisas a serem impressas. Eu vou então, né, em personalizar e colocar aqui as medidas, 48 centímetros por 66. Vocês vejam que aqui ele já colocou, né, as duas páginas, página 1 e página 2, que é o verniz. Depois, né, sem dimensionar, sem ajuste nenhum de dimensão, as marcas e sangrias, foi o que eu comentei com vocês antes, né? Ele coloca marcas de corte, aparagem, barra de cores, mas ele usa como referência a prancheta pela parte de fora. Tá? Então, não aparecem, ou ele reduz o tamanho do arquivo, né, da arte. Então, eu não vou usar esses aqui, certo? Depois, na saída, né, geralmente ele vem aqui como composto, né, para imprimir tudo ao mesmo tempo, e eu vou pedir para fazer a separação baseada em ROST. Quando eu peço separação baseada em ROST, aparecem, né, então, cada uma das minhas tintas. A lineatura, eu tenho diversos padrões aqui, né, ele já coloca diversos exemplos, né, e como eu disse antes para vocês, para fazer offset, né, geralmente é 150 ou 175 linhas por polegada. Então, eu vou marcar aqui, né, que a minha lineatura de impressão vai ser 175 linhas por polegada. Depois ele já deixa aqui, né, já está aqui o LPI, 175 em todos, as minhas cores, ciano, magenta, amarelo e preto, a cor especial Pantone amarelo, né, que é da auréola e do texto, e o verniz, a angulação das retículas. Então, 15 para o ciano, 75 para o magenta, 0 para o amarelo, 45 para o preto, e ele botou 45 aqui também para as outras, mas eu não vou precisar porque ele é essas duas cores são a traço, né? Elas não têm retículo, então posso deixar assim. Na forma do ponto, eu posso escolher, que nem aquela primeira atividade que nós fizemos, se eu quero a minha retícula como ponto, como cruz, como elipse ou como linha. O padrão é ponto, tá? Vou deixar ela assim. Depois aqui eu peço também no gerenciamento, né, que o perfil da impressora seja o Coated Fogra 39. Tá? Então eu tenho diversos perfis de impressora, né? As gráficas elas podem usar alguma dessas, né, ou ter a sua próprio perfil, mas como eu pedi no exercício, eu quero a Coated Fogra 39. Bem, e vou mandar imprimir, né? O imprimir dele vai ser salvar esse arquivo em PDF. Ou então eu vou salvar por cima, aqui eu já tinha um exemplo, tá? Então o nome vai ser exemplo vídeo, salvar. Como a PDF 995 ela é gratuita, ela mostra essa propaganda. Eu vou continuar aqui com a versão grátis. E agora, assim que ele terminar, ele já vai abrir o PDF para nós ver. Certo? Então, aqui, ó, eu tenho o ciano, tá? Deixa eu fechar. O ciano com 175 linhas, né, que estava na cor de registro, o magenta, o amarelo, preto,
o amarelo especial, certo? Na auréola e no texto, e o meu verniz, tá bem? Então, com as marquinhas de registro, né? Então, está feito a minha separação de cores. Se fosse, né, numa impressora, como eu falei antes, que faça a preparação dos fotolitos, né, esses tons mais claros e mais escuros, você sabe, né, que seria uma retícula, né, com os pontos menores para os mais claros, mais fechados, né, maiores os pontos, ocupando mais área para as partes mais escuras, né, e isso, como vocês viram nos fotolitos, ficaria daquela forma. Mas como a gente não tem uma impressora para fotolito, né, acaba ficando só nos tons de cinza. Tá? Mas é uma simulação, está tudo certo. E então, está feito aqui essa parte da separação. Está prontinho, está imposto, tá com sangria, está com registro, está com marca de corte. Então, essa parte aqui está prontinha. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês também a minha a especificação, tá? Conforme eu tinha dito. Então, vou abrir aqui o explorador de arquivos. Vamos ver, atividade 7, exemplo, vídeo. Tá, então aqui estão os 3 exemplos, os 4 arquivos que vocês precisam entregar 3, né? Porque aqui está o Sam Gutenberg quando ele ainda estava vinculado. Eu não preciso mais dele. Mas eu tenho aqui então já o arquivo em AI, Illustrator, que vocês vão entregar, o exemplo, né? O em PDF aqui com a separação, e agora eu vou abrir aqui o meu exemplo de especificação para essa arte. Então aqui eu tenho o meu exemplinho, o título e o tipo, né? Então é um flyer do Sam Gutenberg, o processo vai ser offset, eu quero uma tiragem de 8.000 flyers, e aqui vocês têm que cuidar, porque nós estamos fazendo uma impressão em offset, tá? Eu não vou pedir 100 exemplares ou 200 exemplares, porque o offset precisa, né, ter a gravação do fotolito para cada uma das tintas, a criação das chapas para cada uma das tintas, certo? Então, eu tenho que considerar que eu preciso fazer muita quantidade para valer a pena esse custo de partida, esse custo inicial. Então, eu vou pedir 8.000, 16.000, 24.000, 20.000, né? Não menos do que 1.000 para valer a pena. Ainda mais considerando que tem, se não me engano, 20, né? Vamos ver aqui, tem 8, né, vezes 4, dá 32, então eu tenho 32 impressões por folha, certo? Então imaginem fazer somente 100, né? Eu imprimiria 3 folhas, 4 folhas não vale a pena. Então tem que ser um número alto. O formato é o formato original do meu arquivo, então é o 10 por 7, tá? Sem a sangria. As cores, né, no X por Y, é o 5 por 0, né, porque eu tenho a policromia mais uma cor especial, e o 0, porque eu não tenho nada sendo impresso no verso. O papel, 90 gramas, offset fosco, o acabamento verniz localizado, como eu mostrei, né? E aquela frasezinha, né? Solicito informações sobre o prazo, condição de pagamento, validade do orçamento, tá? Para que eles mandem isso para vocês. Certo? Então, esse é o outro arquivo que vocês têm que fazer conforme a necessidade de vocês, tá bem? Conforme a necessidade do impresso de vocês. Bom, só para dar um exemplo para vocês, né, caso alguém vá fazer a faca de corte, né, não vai fazer verniz, vai fazer uma faca de corte, eu tenho aqui um exemplo que ele não é para offset, tá? Ele é feito para laser,
Aí, como a laser imprime só em CMYK, né, e não precisa fazer chapa, nada, e o limite da folha é A3, então eu tenho as minhas pranchetas em A3, né, sem registro, sem nada, porque a laser vai fazer tudo junto. Tá? Mas aí o que eu quero mostrar é o seguinte: como eu faço essa demarcação para o corte? Né? Eu tenho aqui três pranchetas. Uma chama, né, a arte e o corte, uma só a arte e uma só o corte. E eu tenho aqui dois tipos de corte. Né? Eu tenho um corte reto, que está representado aqui, e um corte irregular, né, que eu tenho colocado aqui. Então eu posicionei na prancheta exatamente a mesma posição, né, dos cortes que eu quero, para depois o pessoal da gráfica poder fazer. E aqui para dar só um exemplo, né, essa linha azul que aparece é a linha de corte. Tá? Então, no caso dos retos, eu pedi que a linha de corte ficasse um pouquinho além, para ter uma borda branca. E no caso do corte especial mesmo, né, do corte regular, eu fiz uma sangria, né, eu aumentei um pouquinho a minha arte aqui, né, do São Gutenberg, para que não tenha problema na hora do corte, certo? E isso vocês podem fazer, né, selecionar ou o vetor, né, e vir aqui em objeto, caminho, deslocar caminho, tá? Ele vai, deixa eu botar um visualizar aqui, ó, ele vai criar um novo caminho, né? Ou fazer o contrário, se eu já tenho a arte querem diminuir, dá para diminuir, tá? Mas só para mostrar para vocês como fica esse corte especial, certo? Ele fica aqui então. E aí eu salvo em PDF, né? Ou mando o arquivo em AI, e digo para eles: olha, prancheta 2 é só impressão, prancheta 3 é só a marca de corte. Tá? Mas isso é para laser. Só que o que eu quero mostrar, né, que repete para offset, é esse processo aqui, né, de ter a arte colocada e a faquinha de corte aqui na mesma posição. Tá? E nesse caso aqui eu deixei a borda, e nesse caso aqui eu precisei fazer a sangria. Certo?